Olá pessoal, meu nome é Kelly, você está no canal Artes Lorenas 2. Gente, olha que lindo esses lírios da minha amiga Edirlene. Arrasou, né? Vamos hoje fazer vasinhas, né? Todo mundo estava esperando essa aulinha. Eu separei alguns moldes aqui para estar mostrando para vocês como que eu vou fazer os meus vasinhos, tá, gente? Eu postei aí. A minha amiga Edira Maraortes também já fez esses vasinhos lá no canal dela, tá? Se você não segue ela, vai lá também, assista a aulinha dela que também tá muito legal, com várias dicas, tá? Eu tenho esses 3 moldes, tá, pessoal? Eu tenho um molde redondinho, tenho um molde de rodinha e esse daqui eu vou contar pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Mas fica até o final. Gente, eu tirei a medida desse jeito, eu tirei a medida pelo próprio molde, a quantidade de água, tá? Geralmente eu ponho água no molde, aí eu coloquei nesse potinho, mas eu lembrei que eu ia fazer no grande, tá bom? Mas eu tiro a medida da água pelo próprio molde. Aí você pode colocar um pouquinho a menos, né? E aqui, pessoal, o segredo é você ir colocando água, o gesso aos poucos. Você vai salpicando o gesso, tá? Até ele parar de afundar. Gente, esse gesso que eu uso é aqueles que vem de saco grande, de 40 quilos. É o mais forte, tá? Não é aqueles pacotinhos de 1 quilo que vende, não. Aí você coloca ali o gesso, quando ele parar de afundar, você começa a mexer. Aqui, como eu tava conversando aqui com meu pai, aí eu não prestei muita atenção, eu coloquei um pouco a mais de gesso, tá? Então ele ficou mais grossinho, tá vendo? Eu gosto de misturar com garfo para tirar todos os grãozinhos. Então aí eu coloquei mais um pouquinho só de água, bem pouco mesmo, e tô mexendo ali com o garfo, né, para dissolver todos os grãozinhos do nosso gesso, tá? Ele tem que ficar numa consistência parecendo uma massa de bolo quando a gente bate, tá bom? Essa consistência é ideal. Eu tô usando pigmento xadrez, aqueles que a gente usa para tingir tinta, né, para pintar a parede. E dou uma mexidinha ali, né, faço um risquinho com um palito de churrasco. E agora eu vou despejar no meu molde, tá? Esses moldes que eu tô usando aqui é do Marcelo Fontainha. Esse aqui eu comprei com ele. Esse molde, ele é muito bonitinho. Eu gosto bastante desse vasinho, tá? Ali eu coloquei um pouco a mais, né? Geralmente você tem que pôr ali rente o vaso. Dá batidinha suave, tá, pessoal? Na parte de baixo. Não bate muito, porque você tá fazendo efeito marmorizado. Se você bater muito, a tinta vai misturar demais, tá bom? E eu vou deixar ele do ladinho ali, tá, gente? Vamos para o outro. Esse daqui, gente, ele é a parte de baixo de um vaso, que é o vaso novo que o Marcelo lançou, que é o da taça, que é o vaso grego, tá bom? Essa aqui é a parte de baixo dele. Aí eu tive uma ideia de fazer um vaso com ele, vou mostrar pra vocês. Peguei esse potinho que vem dentro do ovo de Páscoa, passei vaselina nele, na parte de baixo, né? Porque vai ser onde a gente vai fazer a boca do nosso vaso, tá bom? Eu tô tirando a medida de água aqui por ele, tá vendo? Coloquei um pouquinho a menos. Coloquei no meu potinho. E vou fazer o mesmo processo. Coloquei a água ali. E a gente vai agora salpicar o gesso, tá, gente? Vou pegando com a colher, tá vendo? Vou jogando por cima da água. Aí você vai jogando aos poucos, né? Pra você ver até o tanto de gesso que vai. Ó, coloquei, tá vendo que o gesso tá começando a não afundar mais, ó. Coloquei mais um pouquinho, e mais um pouquinho ali do lado, e mais um pouquinho, tá? Aí aqui, ó, vou mexer com o meu garfo, tá bom? Ó, ele não pode estar a massa muito dura, pessoal, porque senão você não consegue tirar aquelas bolhas de ar, tá? Então, o ideal é estar uma massa como se fosse massa de bolo mesmo, tá bom? Aí aqui, ó, você vai mexendo, ó, mexi bastante pra tirar, né, os grãozinhos que fica do gesso. Eu gosto de mexer com garfo, acho que espalha melhor, né, o gesso, assim, dissolve melhor, tá bom? Aí eu vim com pigmento preto, tá, gente? Aí, as quantidades, gente, é vocês que vai colocar, tá? O preto, ele é bem forte, eu coloquei só 3, mas ficou bem forte pro meu vaso. Pra esse vaso aqui, por ser pouquinho, só 2 gotinhas, uma só já tava excelente. Mas, né, cada um faz de um jeito, e aí fica ao seu critério também, tá? Aí aqui, pessoal, eu coloquei, não coloca até em cima, tá? Porque você tem que colocar um peso no meio. Eu dei umas batidinhas ali suave, deixei praticamente na metade, né, do vaso. E agora eu vou vir com aquele potinho de ovo de Páscoa, coloquei um pedacinho de gesso dentro para fazer peso. E vou centralizar ele bem no meio, tá, gente? Pra ele fazer a parte da boca do nosso vaso, tá? Eu vou colocar ele bem no meio. Como ele tá com vaselina, essa parte que é de plástico, então ele vai desenformar super bem.
E aqui, pessoal, sobrou a massa um pouquinho de gesso, né? Sobrou um pouquinho do gesso anterior. Como tava molinho, o que que eu fiz? Joguei mais água, né? Porque eu não sou boba. Não vou jogar fora o meu restinho de gesso. Coloquei um pouco de água e agora tô colocando o restinho de gesso ali. Esse molde de rodinha, ele é do mesmo largura do vaso redondinho, tá, gente? Só que ele é mais baixinho. Ele parece uma rodinha mesmo, bem pequenininho, mas ele é uma gracinha. E aqui eu fiz a massa bem líquida, ó, tá vendo? Fiz a massa mais líquida. E como esse vaso tem uns buraquinhos, né? Então, eu vou querer essa massa colorida, tá? Ela tá bem mais líquida que as outras, tá bom, gente? Ela não tá mais, tipo, massa de bolo, não. Ela tá mais aguada. Aí, eu dei uns jatinhos ali de tinta marrom e vou misturar. Porque quando você joga esse pigmento no gesso, gente, ele engrossa, né? Ele fica grosso. Então, se você deixar a massa igual a anterior, ela vai engrossar muito e não vai dar tempo. Então, o ideal, se você vai colorir o seu vaso, é que você deixe a massa mais líquida. Pra quando cair o pigmento, ela ficar na consistência de um mingauzinho, tá vendo? Ó, ela não endureceu o suficiente ali e tá numa consistência de mingau. Mingau mole, né, lógico. Aí, eu coloquei ali, ó. Aqui eu posso bater à vontade, porque ele é tudo de uma cor só, né? Ficou um marronzinho. E vou colocar, deixar uns minutos, né, pra secar, tá? Aí aqui, pessoal, deixei mais ou menos uns 10 minutos, né? Porque eu tive que sair e voltei. Aí, vou desenformar. Aqui eu tava gravando, tava sol, porque eu tô gravando aqui fora, né? Por conta que gesso faz muita sujeira, então eu prefiro gravar do lado de fora. Aí eu tô tirando, é fácil de tirar, tá, gente? Como o meu gesso passou um pouco da borda, né? Então fica aquela casquinha ali em cima. Mas o molde é super fácil, né? Eu gosto de tirando rodando. Olha que lindo que fica, né? Ó, ficou umas barrinhas ali que eu vou mostrar pra vocês como eu tiro. Ó, ficou uma borda, tá vendo? Como ele tá úmido ainda, tá? Ele tá... Geralmente eu desenformo quando o gesso tá quente, tá, gente? Quando o gesso estiver quente, você põe a mão, você sente ele quente, aí você pode desenformar. Ó, eu venho com uma faquinha lisa e vou tirando as rebarbas, tá? Que ficou ali, né? Porque a parte de baixo é aquela parte que fica sobrando ali dentro do nosso molde. Eu vou raspando ali as pontinhas que tiver, né? Vou dando acabamento pra ficar um vasinho bonitinho, né, gente? Como ficou as rebarbinhas ali na parte de baixo, ó. Aí eu venho tirando com a minha faquinha bem lisinha. E como o gesso tá úmido, né? Tá molhado ainda. Então, você consegue tirar super fácil, tá, gente? Qualquer imperfeiçãozinha que fica ali, né? De repente do molde. Você raspa ali e o resto você vai tirar na lixinha também. Aqui, gente, como eu fiz a primeira massa, eu tinha feito muito grossinha, ficou uns buraquinhos. Aí, o que que eu faço? Pego bem pouquinho de gesso e um pouquinho de água, faço tipo uma pastinha. Aí, você vai fazer como se fosse uma pastinha. Ó, tô mexendo ali com a ponta da faca, coloquei mais um pouquinho só. Porque eu tinha colocado muita água, né? Então, tem que colocar mais gesso. E venho com a faca ali, ó, apontando ali pra dentro dos buraquinhos, pra entrar, né, essa quantidade de gesso ali dentro, ó. Onde ficou uns furinhos, tá bom? Então, de repente, às vezes você vai fazer e a massa fica meio grossinha e não consegue tirar todas as bolinhas de ar, né? Então, às vezes dá esses furinhos no teu vaso. Aí, tu faz uma pastinha bem molinha e coloca dentro do buraco do teu vasinho, tá bom? Aí, eu vou deixar ele ali do lado. Agora, eu vou desenformar o nosso molde de rodinha, bem prático, ó. Isso aqui é super fácil, olha que lindo que ele fica. Aqui, eu só vou passar a faca aqui na parte de baixo, pra tirar as rebarbas, né, que fica do gesso, pra deixar ele mais arredondado ali o acabamento. Ó, tá vendo? Aí você vem raspando, ó, não tem... Com os calombinhos ali eu raspo, né, pra depois eu passar uma lixa. E olha que lindo que fica, gente. Ficou muito fofo esse vasinho, gostei bastante. E lembrando, lógico, se você não é inscrito no canal aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, curta, comenta e compartilha. Gente, esse aqui eu tô tirando. Já tirei, vocês viram que eu tirei a parte do meio. E olha que lindinho que fica, tá vendo? Ele ficou bem alta essa borda aqui, por isso que eu tô raspando, tá? Ficou uma borda arredondada, porque na hora eu apertei demais e a massa subiu muito, tá bom? Mas se você deixar bem rente, não vai precisar fazer isso, tá bom? Então, eu tô passando aqui a minha faca lisinha pra deixar ele mais reto, porque ficou uma borda meio arredondada.
Aí eu tô passando a faca pra tirar o excesso ali, pra deixar bem retinho, né? Pra ficar mais bonitinho o nosso vaso. Passei na parte de dentro um pouquinho. Ó, e venho raspando ali, né, gente? Pra ficar bem bonitinho. E aqui, pessoal, como esse vaso ele tem essas curvinhas, eu quis fazer a curvinha, né? Eu não quis deixar reto. Então, eu venho com a faquinha ali, que ele tá úmido, né? E vou entrando ali com a faquinha e vou fazendo as voltinhas, né? Pra ficar um acabamento bonitinho no vaso. Mas aí vai ficar ao seu critério, né? Ó. Como eu falei pra vocês, gente, esse vasinho aqui, essa parte aqui seria a parte de baixo do vaso grego, tá? Que o Marcelo fez. Então, eu tive essa ideia de fazer esse vasinho com essa parte de baixo do vaso. Mas aguarde que eu vou fazer o vaso aqui no canal, tá, gente? O vaso todo aí vocês vão entender melhor. Mas ficou um charme esse vasinho, eu gostei muito dele, eu gostei bastante. E eu vou testar um outro negócio nesse vaso, aí depois eu mostro pra vocês. Aqui é aquele vasinho que a gente colocou a massinha, o gesso já secou. Eu venho ali retirando o excesso, né, que eu coloquei muita massa. Ó, e algumas ainda tava meia molinha, ainda coloquei. E ali tirei, né, com a faquinha e deixei ali do ladinho. Aí aqui, pessoal, tá vendo que essa parte de baixo do nosso vasinho ali, ele fica um buraquinho, né? Aí eu vim e faço uma massinha de gesso. Esse vasinho que é preto com branco, tá? Esse último que a gente desenformou. Vou fazer um pouquinho de massinha de gesso ali, ó. Pra deixar tampado aquele buraco, porque essa parte vai ser a parte de baixo. Coloquei um pinguinho de tinta preta, joguei mais um pouquinho de gesso. Vou misturar, né, pra fazer uma papinha ali, né? E vou colocar dentro desse buraquinho que ficou. Pra esse buraco ele ficar preenchido, né? Pra ele ficar todo preenchido e não ficar aquele buraquinho ali, ó. Aí, fiz aqui, ó, o acabamento, ó, do nosso vasinho. E vou deixar ele secar. Aqui já secou, né, ali. Eu peguei essa lixa, gente, eu não entendo nada de lixa, mas é uma lixa bem fininha que eu peguei. Eu vou recortar aqui um pedacinho. Pode ser lixa d'água, mas a lixa d'água geralmente você tem que ficar molhando, né, e lixando. Essa daqui é bem fininha, mas se você passar ela com gesso úmido, não levanta pó e o gesso fica bem lisinho, gente. Eu gostei bastante, então eu aderi a essa ideia. Eu gosto de lixar com gesso úmido. Então eu venho com a lixinha ali, dando acabamento, né, pra tirar aqueles áspero que fica do gesso, né, do molde. E venho lixando ali as laterais, tá vendo? Ó, vou lixando. E olha que bonitinho. Passo na borda também, né, na boca do nosso vasinho. E ele fica bem lisinho, tá, gente? Ali ficou uma ondinha ali na parte de baixo que eu tô raspando. Ó, tô raspando porque tá um calombinho, né? Aí eu vou vir com a lixa, eu vou lixar. Ó, não tem segredo. E se o seu marmorizado ficar muito escuro, né, e você falar, ah, tá muito feio, tá muito forte a tinta, você pode vir com uma faca lisinha, raspando por cima, bem suave, tá, gente? Que aí você vai tirar um pouco daquele excesso de tinta. Eu gosto de fazer isso, ó. Depois que eu lixei, eu pego um pano limpo e venho esfregando, né? Então, vai tirar toda aquela mancha do corante e vai ficar mais branquinho o teu vaso, vai ficar marmorizado mais bonito. Peguei a lixa, tô lixando o vasinho aqui, que é modelo de taça. Tô lixando a parte de cima, né, pra deixar ele bem, acabamento bem bonitinho, ó. Tô tirando o excesso do pó, pra ele ficar retinho, né. Passei ali nas laterais, onde tem as ondinhas do nosso vasinho. Eu gostei bastante desse preto com branco. Gente, eu vou fazer mais vasinho desses. Desse de tacinha, porque eu quero fazer umas rosinhas pra colocar nele, achei ele muito fofo. E lixei ele na parte de baixo também, pra ficar bem retinho. E aí eu vou lixando, gente, eu vou passando um pano seco, tá? Olha que lindo que ficou, né? Ficou uma gracinha. Esse daqui eu passei, nem vou precisar passar lixa, porque ele tá certinho, né? Não tem muito o que fazer. Aí eu peguei a lixa, dobrei ela, gente. Tô passando aquelas ondinhas que tem ali no meio, tá? Do nosso vasinho. Porque fica umas massinhas ali. Então, eu quis passar, né, pra tirar o excesso ali, pra ficar um acabamento bonito. Gente, isso aqui é detalhe meu, tá? Mas se você quiser deixar do jeito que sai do molde, fica ao seu critério, fica bonito também. Mas como eu gosto mais, né, fazer um negócio bem caprichadinho, então eu me apego mais nesses detalhes. Aí eu venho ali, ó, com o paninho pra tirar o excesso, né, que fica aquele pozinho.
e venho limpando um pouco, né? Porque como ele tá úmido, você esfrega um pano, você tira o excesso da tinta um pouco. E aqui, pessoal, caso você não saiba, para tirar a tinta xadrez do seu molde de silicone, não adianta você lavar com água, tá? Você tem que pegar um pedacinho de buchinha, aqui eu tô pegando uma buchinha que eu só tô usando pra isso. Passa detergente e você vai lavar o seu molde de silicone. Se você for lavar só com água, gente, essa tinta, esse pigmento, né, essa tinta, ela não sai. Tem que ser com detergente, tá bom? Só sai com detergente, gente. Não adianta passar água que não sai. Aí, por isso que eu deixei esse pedaço aqui, né, que eu ia ter que lavar ele. Eu falei, vou gravar pra eles verem como que eu tiro, né, esse excesso de tinta do meu molde, tá vendo? Lavei ele bonitinho. Esse daqui não sujou muito, né, porque foi só um pouquinho. Aí eu vou lavar ele, chego lá no fundo, lavo, ó. Passei a buchinha. Esse aqui eu só lavei pra tirar o excesso de pozinho de gesso, porque ele tava limpo, né, não usei corante escuro. Ó, e fica limpinho. Geralmente eu guardo ele em cima de um papelão, né, ou papel de cabeça pra baixo, depois de seco. Aqui ainda tinha um pouquinho de tinta ali na curva, lá embaixo. Aí eu fui, né, passei de novo o pedacinho da buchinha com detergente. E esse aqui eu tô lavando, né, pra ver se saiu, porque esse foi o que eu mais usei, preto. Aí eu vi que ainda tinha um pouquinho, né, passei mais um pouquinho de detergente e tô esfregando, tá, gente? Não tem dificuldade, assim, ele sai super fácil, não precisa nada de fazer força, né, ficar se matando. Sai bem fácil mesmo, tá bom? É que esse aqui tem umas ondinhas, né, então pega mais. Aí, só isso, pessoal. Você vai lavar o seu molde e vai estar pronto pro próximo vaso. E o bom é que esses moldes você faz rapidinho, né? 10 minutos, 10 minutos no máximo, você já pode fazer no seu próximo vaso. E olha, fica tudo limpinho, tá vendo? Não fica manchado nem nada. Gente, agora eu vou explicar pra vocês. Os meus vasos, esses que eu vou impermeabilizar, eles já secaram. Eu tô usando uma resina que é usada geralmente em grafiato, em textura para fazer parede, tá bom? Quando você vai decorar a casa, tudo. Essa resina é resina pura, à base de água. Ela não tem uma marca específica, tá? Porque a gente compra nessas lugares que são casas que fazem grafiato, textura em parede. Então, aqui na minha cidade, a gente compra como resina pura à base de água. Então, ela é diluída em água. Ela vem grossa, né? A gente dilui ela em água. E aqui, pessoal, e ela é ótima para passar no gesso. Ela é ótima porque ela dá um brilho, né? E aqui eu tô mostrando os vasinhos que eu fiz. Esses aqui já estão secos, tá? Geralmente, você vai deixar o seu vasinho secar uns 4 dias. De 4 a 5 dias. Pra ele ficar bem sequinho, tá bom, gente? Bem sequinho mesmo. Aí você vai pintar, porque se você pintar com ele, passar a resina com ele molhado, ela vai chupar, o gesso vai chupar ela todinha. E aqui eu tô passando com um pincel, pode passar com um pincel mais grosso, mas eu só tava com esse fino aqui na hora. E tô passando a resina do lado de dentro, né, do nosso vasinho. Ó. O bom, gente, de você fazer uma armorizada é que você não precisa ficar pintando ele, né? Ele já sai pronto, então você só vai impermeabilizar. Eu só vou passar a resina porque ela vai dar bastante brilho nele. Mas se você quiser passar alguma laca, quiser passar verniz, aí fica ao seu critério, né, quanto à parte de impermeabilizar, tá bom? Eu particularmente não uso verniz porque eu tenho uma alergia, né, o cheiro é muito forte. E essa resina, por ser a base de água, ela não tem cheiro, né? O cheiro dela é muito suave, não atrapalha muito. E eu tô fazendo aqui do lado de fora também, até porque tá um solzinho e tá ventando, então, como ela é base de água, ela seca rapidinho. E aqui você vai passando, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo aqui do lado de fora, então, ela vai secando rápido, você passa umas 2 mãos, 2 ou 3 mãos, dependendo. Seu vasinho fica muito brilhoso, fica muito bonito, gente. Parece um vasinho de porcelana mesmo. Aí eu vou passando. Esse daqui ficou bem escuro, esse vasinho, gostei. Né? Esses vasinhos, pessoal, eu pintei alguns com marrom, outros com preto, outros eu pintei com azul e marrom. Ali eu pintei um de azul e violeta, tá? Que é as cores que eu tô mais usando. São as cores mais neutras, né? Vamos dizer assim. E aqui eu tô mostrando pra vocês, gente, ó, que eu coloquei suculentas nele, tá vendo? Tanto é que essa suculenta tá no meu curso, tá bom? Se você quiser tá adquirindo o curso, é R$12, baratinho, você aprende a fazer essas 4 suculentas.
E também fiz os lírios únicos, gente. Ó, coloquei nos vasinhos. Olha que fofura que ficou. Esses vasos ficam muito charmoso, né, gente? Esse vasinho, nossa, eles viciam, gente. Quando você começar a fazer, você não vai querer parar mais. A minha amiga Elisângela fez, a Elisângela trouxe essa moda, né? Aí todo mundo agora tá fazendo vasinho. A Elisângela tem um canal aqui no YouTube também, é de artes, tá? Se você não segue ela, vai lá, porque ela também faz vasos maravilhosos, tá, gente? E aqui, gente, foi a minha pequena coleção de vasos que eu já fiz. Esses de rodinha, porque foi o que chegou agora, né, meu molde novo. E esses aqui é o que eu já tinha, que foi da primeira compra que eu fiz com o Marcelo. E olha que lindo, gente, olha como ele brilha, tá vendo? Foi umas 2 ou 3 mãos no máximo, né? E olha que lindo que fica. E é bem rápido, né, porque é a base de água, seca rapidinho, você não precisa ficar tanto tempo esperando. Olha o brilho desse vasinho. Os que eu fiz hoje, né, aqui no vídeo com vocês, eles vai ter que esperar, né, eles secar para mim poder pintar. Esse daqui eu não passei, né, porque eu vou ter que esperar eles secarem, né, dar o tempo de cura deles para mim tá passando a resina. Mas eu gostei bastante do resultado. Esse pretinho também aqui eu tô esperando. E olha que lindinho, gente, que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, né? Todo mundo tava querendo que eu fizesse esses vasinhos, todo mundo perguntando desses vasinhos. Mas eu tô apaixonada pelos meus vasos, porque eles estão muito, muito fofinhos, gente. E é isso aí, beijos, tchau, tchau.